Meu nome é Isabela, mas desde pequena todos me chamam de Belinha. Tenho 18 anos e moro nos Estados Unidos com meus pais. Quando viemos para cá, a vida não foi fácil. Mas aos poucos meu pai conseguiu emprego na área de construção civil e começou a trabalhar em reformas de casas antigas. O patrão dele costuma comprar imóveis que foram tomados pelos bancos por falta de pagamento e muitas vezes esses lugares ainda estão cheios de móveis, roupas e objetos pessoais dos antigos moradores. Desde criança, eu achava fascinante entrar nessas casas porque era como mergulhar em uma cápsula do tempo. Tudo parecia parado, como se as pessoas tivessem saído às pressas e deixado parte da vida delas ali. Para os adultos era apenas serviço. Para mim, era uma aventura. Sempre que acompanhava meu pai nessas visitas, ficava revirando armários e gavetas, catando pequenas lembranças, bugigangas e coisinhas que me chamavam a atenção. Nunca imaginei que uma dessas descobertas mudaria minha vida de uma forma tão assustadora. Lembro-me claramente do dia em que tudo começou. Era um fim de semana como qualquer outro, e meu pai foi chamado pelo patrão para verificar uma das casas recém-compradas. Eu, minha mãe e um casal de amigos da família fomos junto. Eles sempre falavam que era divertido garimpar coisas boas nesses lugares, já que muitas vezes se encontrava algo de valor, como joias, relógios, aparelhos eletrônicos ainda em bom estado e até roupas de grife. Eu, sendo jovem, só me interessava pelas tranqueiras que ninguém mais queria. Era como brincar de caça ao tesouro. Enquanto eles se encantavam com um serviço de porcelana caro ou um colar de ouro, eu me distraía com brinquedos quebrados, livros velhos e caixas de música enferrujadas. Mas naquele dia, encontrei algo diferente. Algo que parecia ter me escolhido. No fundo de uma prateleira empoeirada havia um binóculo. Não era moderno, parecia bastante antigo. O couro que revestia suas laterais estava gasto e as lentes refletiam uma luz estranha, quase hipnótica. Assim que toquei nele, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Era como se tivesse mexido em algo que não deveria. Mas eu ignorei. Achei que fosse apenas a sensação do frio da casa. Guardei o binóculo entre as coisas que ia levar, sem imaginar que estava trazendo para casa muito mais do que um simples objeto. Quando voltamos, cada um levou suas descobertas para dentro. Meus pais estavam animados porque haviam encontrado algumas joias que provavelmente poderiam vender por um bom dinheiro. Eu subi para o meu quarto ansiosa para mexer nas minhas bugigangas. Entre elas estava o binóculo. Sentei na cama e comecei a brincar. Olhava para os cantos do quarto, para os livros na estante, para as roupas jogadas na cadeira. Tudo parecia normal, até que virei as lentes em direção ao canto próximo ao armário. Foi então que meu coração quase parou. Eu vi claramente a silhueta de uma pessoa. Era uma sombra com formato humano, parada, imóvel, como se me observasse. Dei um salto da cama e quase deixei o binóculo cair. Tirei os olhos das lentes e olhei direto para o canto. Não havia nada, apenas o espaço vazio. Tremendo, voltei a olhar pelo binóculo e lá estava novamente, a mesma sombra. Minha respiração ficou curta e senti meu corpo gelar. Corri para a sala chorando e me joguei nos braços dos meus pais. Eles ficaram assustados. Perguntaram o que tinha acontecido, mas eu não conseguia explicar direito. Só dizia que havia alguém no meu quarto. Minha mãe tentou me acalmar, dizendo que era coisa da minha imaginação, que eu devia estar impressionada com o ambiente sombrio da casa de onde tínhamos trazido o objeto. Mas eu sabia que não era imaginação. Eu tinha visto. Naquela noite, deixei o binóculo sobre a escrivaninha e tentei dormir, mas o sono não vinha. Eu fechava os olhos e sentia como se estivesse sendo observada. A cada estalo da madeira ou sopro do vento, meu coração disparava. Nos dias seguintes, tentei ignorar o objeto, mas era como se ele me chamasse.
A curiosidade falava mais alto, e eu acabava olhando por ele de novo. Sempre que fazia isso, a sombra estava lá. No início, permanecia distante, parada no mesmo canto. Mas conforme os dias passavam, percebi que ela se aproximava. Às vezes, parecia estar mais próxima da cama. Outras vezes, conseguia distinguir o contorno de um rosto escuro, sem olhos, mas com a sensação clara de que me observava fixamente. Passei a ficar obcecada. Algo dentro de mim sabia que ver aquela figura era perigoso, mas eu não conseguia evitar. Era como se o binóculo tivesse se tornado parte de mim, uma maldição que me prendia. Eu o escondia no armário, mas depois de algumas horas sentia necessidade de pegá-lo de novo. E toda vez que fazia isso, a presença se mostrava mais nítida. O auge do meu desespero aconteceu em uma madrugada. Eu estava deitada sem conseguir dormir e, como já era costume, peguei o binóculo. Quando olhei através das lentes, quase gritei. A sombra não estava mais distante, ela estava ao lado da minha cama, inclinada como se tentasse me tocar. Dessa vez, não foi só uma visão. Mesmo quando baixei o binóculo, senti claramente a presença no quarto. O ar estava gelado, pesado, e eu podia ouvir uma respiração lenta e profunda atrás de mim. O medo tomou conta, e eu corri em disparada para o quarto dos meus pais, implorando para dormir com eles. Minha mãe percebeu que algo realmente sério estava acontecendo, porque eu nunca havia demonstrado tanto pavor. No dia seguinte, ela decidiu que precisávamos nos livrar daquele objeto. Minha mãe sempre acreditou em energias e dizia que objetos podiam carregar a essência de seus antigos donos. Ela me explicou que muitas coisas retiradas de casas abandonadas podiam estar impregnadas de lembranças, sofrimentos ou até mesmo de espíritos que se apegavam a elas. Cuidado com o que você traz para dentro de casa, disse. Nem tudo que parece inofensivo realmente é. Convencida, concordei que o melhor era nos livrarmos do binóculo. Colocamos o objeto em uma caixa e o levamos até um ferro velho, deixando-o lá para nunca mais vê-lo. Mas mesmo depois disso, durante várias noites, eu ainda sentia a sensação de estar sendo observada. O peso da presença parecia ter ficado impregnado em mim. Hoje já se passaram meses desde aquele episódio, mas não consigo esquecer. Posso tentar racionalizar, dizer que era apenas minha imaginação ou um reflexo distorcido das lentes antigas, mas, no fundo, eu sei o que vi. Sei que algo saiu daquele binóculo e tentou se aproximar de mim. Essa experiência me ensinou uma lição que nunca mais vou esquecer. Nem tudo o que encontramos deve ser trazido para dentro de nossas casas. Objetos guardam histórias, memórias e, em alguns casos, presenças que não conseguimos explicar. O binóculo parecia apenas uma peça antiga, mas carregava consigo algo sombrio, e por um tempo, esse algo passou a fazer parte da minha vida. Quando eu fecho os olhos e tento resgatar as memórias mais antigas da minha infância, uma em especial sempre retorna com nitidez assustadora, como se o tempo não tivesse força suficiente para apagá-la. Meu nome é Helena, e eu devia ter entre 7 e 8 anos de idade quando tudo começou. Meu pai, chamado Roberto, trabalhava como mecânico de máquinas pesadas. Ele vivia consertando tratores, retroescavadeiras e colheitadeiras, e era muito respeitado na cidadezinha onde morávamos. Por conta disso, ele tinha verdadeira paixão por esses veículos gigantescos, e sempre colecionava revistas, miniaturas e quadros que retratavam sua profissão. Entre todos os objetos espalhados pela nossa casa, havia um em especial que se destacava. Um quadro de tamanho médio, pendurado bem na parede principal da sala, próximo à poltrona que ficava embaixo dele. Esse quadro trazia a imagem de um trator, mas não era como os quadros normais. Havia algo diferente nele, quase perturbador. A pintura tinha tons rosados, meio desbotados, como se tivesse sido envelhecida artificialmente.
A moldura era simples, de madeira clara, mas o brilho que emanava da tela parecia se destacar mesmo quando as luzes da sala estavam apagadas. Desde pequena, eu gostava de sentar naquela poltrona posicionada logo abaixo do quadro. Ela era macia e tinha um estofado verde escuro que já estava um pouco gasto com o tempo. Ali, eu assistia desenhos animados, brincava com minhas bonecas e até cochilava nas tardes de calor. Mas com o passar dos dias, percebi que havia algo naquele ambiente que me causava certo desconforto. Um dia, enquanto eu assistia à televisão, ouvi uma voz suave me chamando pelo nome. Olhei ao redor, mas não havia ninguém ali. Minha mãe estava na cozinha e meu pai ainda estava no trabalho. Voltei minha atenção para a televisão, tentando ignorar. Porém, novamente, a mesma voz chamou, mais clara, mais próxima. Quando levantei o olhar, senti meu coração gelar. O quadro que antes mostrava um trator, agora exibia o rosto de uma menina desconhecida. Ela tinha o rosto arredondado, as bochechas cheias, a pele clara e os cabelos cacheados tão bem definidos que pareciam saltar da tela. Seus olhos escuros estavam fixos em mim e seus lábios se moviam, formando palavras que eu conseguia ouvir dentro da minha cabeça, embora não lembrasse depois exatamente o que ela dizia. No primeiro momento pensei que estivesse sonhando acordada. Crianças costumam ter imaginação fértil, e eu já havia inventado muitas histórias nas minhas brincadeiras, mas aquela cena era diferente. O olhar da menina no quadro não era fruto da minha imaginação. Eu sentia que havia vida naquela pintura. Apavorada, levantei correndo e gritei por minha mãe. Ela veio rapidamente e perguntou o que tinha acontecido. Apontei para o quadro, mas quando olhamos juntas, ele já mostrava novamente apenas o trator. Minha mãe riu e disse que eu devia ter me confundido. Talvez estivesse sonolenta ou impressionada com algum desenho, mas dentro de mim eu sabia que não era engano. Nos dias seguintes, a experiência voltou a acontecer. Eu estava sentada naquela poltrona e, de repente, ouvia a voz me chamando. Quando olhava para cima, a imagem do trator se dissolvia e dava lugar ao rosto da menina. Às vezes, seus lábios se moviam como se tentasse me contar um segredo, mas eu nunca compreendia. Outras vezes, ela parecia triste, quase chorando. Eu sentia um peso enorme no peito e fugia correndo dali, escondendo-me no quarto. Essa situação se repetiu inúmeras vezes ao longo dos anos, até que passei a evitar aquele canto da sala. Eu não falava mais nada para minha mãe, pois percebi que ela não acreditava. Com meu pai, muito menos, já que ele era apaixonado pelos quadros de máquinas e não daria ouvidos a uma fantasia infantil. Mas dentro de mim, eu sabia que aquela menina não era fruto da minha imaginação. O tempo passou e quando cheguei aos meus 15 ou 16 anos, já quase não me lembrava mais das aparições. Eu havia crescido, tinha outros interesses e responsabilidades, e o quadro ainda permanecia lá, imóvel, intocado. Mas eu fazia questão de não olhar para ele. Foi em um fim de tarde que algo diferente aconteceu. Estava voltando da escola quando vi meu pai no quintal, ao lado de uma pequena fogueira que ele havia acendido. Ele segurava alguns objetos e papéis velhos que estava queimando. Aproximei-me curiosa, quando percebi que entre os itens estava um dos quadros que costumavam decorar a sala. Reconheci a moldura de imediato e meu coração disparou. Era o quadro do trator. A pintura já estava sendo consumida pelo fogo e a imagem, distorcida pelas chamas, parecia se contorcer como se tivesse vida própria. Senti um alívio indescritível, como se um peso que eu carregava desde a infância tivesse finalmente se desfeito. Naquela noite, dormi profundamente, sem medo de ouvir vozes, sem receio de ver rostos estranhos me observando. Foi a primeira vez, em muitos anos, que me senti livre. No entanto, a história não terminou aí.
Anos depois, já adulta, durante uma conversa informal, toquei no assunto do quadro com meu pai. Queria entender o que havia levado ele a se desfazer justamente daquela pintura. Ele me olhou de maneira estranha, hesitou por alguns segundos e então respondeu que não havia queimado aquele quadro. Segundo ele, o havia dado de presente a um amigo que também tinha uma oficina de máquinas pesadas. Meu coração gelou novamente. A lembrança do fogo queimando a moldura estava gravada em minha mente. Mas agora, meu pai dizia que aquilo não havia acontecido. Quem estava enganado? Eu ou ele? Será que minha mente havia criado uma memória falsa apenas para me dar paz? Ou será que meu pai havia mentido, escondendo algo que não queria me contar? Desde então, sempre me pergunto: se aquele quadro realmente está na oficina de outra pessoa, será que a menina continua aparecendo para quem passa por lá? Será que agora chama por outra criança, pedindo algo que ninguém consegue compreender? Nunca tive coragem de perguntar ao tal amigo do meu pai e talvez nunca pergunte. Prefiro carregar essa dúvida do que arriscar reabrir uma ferida que tanto me assombrou na infância. Mas às vezes, quando fecho os olhos, ainda consigo ouvir aquela voz suave me chamando, como se a menina ainda estivesse presa em algum lugar, aguardando alguém que finalmente decifre o que ela queria dizer. Esse relato mostra como objetos aparentemente inofensivos podem carregar energias inexplicáveis e até mesmo entidades presas a eles. A dúvida sobre o que é real e o que é fruto da imaginação torna tudo ainda mais perturbador. Talvez o mais assustador não seja a menina no quadro, mas sim a incerteza eterna que ficou na mente da narradora. O que realmente aconteceu e por que aquele rosto surgia repetidas vezes. Muitas vezes, o terror mais profundo não está nos fantasmas em si, mas nas memórias que nunca nos deixam em paz. O binóculo que encontrei parecia um simples acessório, mas na verdade escondia uma ligação com algo que não pertence a este mundo. É por isso que reforço o alerta. Cuidado com aquilo que você traz para sua casa, especialmente de lugares abandonados ou de origem desconhecida. Nem sempre aquilo que parece ser um tesouro realmente é. Às vezes, o preço a se pagar é a própria paz. Se você tem uma história sobrenatural, pode nos enviar no e-mail na descrição. Até a próxima.